Mensagem para a playlist Sobrenatural, dia 30 de julho de 2025, quarta-feira. Eu tive um sonho, certa vez, e nesse sonho eu apareci em uma noite em um cemitério. Eu me lembro das lápides brancas, né? E me lembro de chegar assim, como se eu viesse de cima. E aí estava minha mãe ali. De frente a uma... Ela estava na lateral, assim, de uma das lápides. Eu não estava olhando para a lápide. Engraçado, ela estava virada para mim. Isso. Então, eu cheguei como se eu tivesse, sei lá, aterrissado assim, né, flutuando de cima. Cheguei no chão, olhei para ela e eu sabia, a gente sempre sabe alguma coisa, mesmo que ninguém tenha falado. Eu sabia que tinha 10 dias que eu tinha morrido. E que durante esses 10 dias eu havia ficado dormindo. Tinham me deixado dormindo. E eu só acordei depois de 10 dias. E aí eu desci na terra. E quando eu desci na terra, eu encontrei com a minha mãe. E esse sonho é do ano em que minha mãe estava viva ainda, né? Enfim. E eu sabia então dos 10 dias, né? E aí me veio assim, eu quero voltar, e agora? E aí eu pensava assim, mas não dá mais. Há 10 dias, esse lapso temporal é impossível, é grande demais. Não são algumas horas, né? São 10 dias. Eu pensei assim, não, meu corpo já não pode me receber de volta. E eu olhei para minha mãe e eu me comuniquei de alguma forma com ela sobre isso. Mas isso tudo pela mente, de forma telepática. Falando sobre que meu corpo, né, tá aí 10 dias que eu tô fora e eu só vim agora porque eu só acordei agora, como se alguém tivesse me deixado dormindo, né? Então me deixaram dormindo. E aí quando eu acordei, eu já vim direto e aí não tem mais o que ser feito. E eu lamentei, porque eu queria voltar. Enfim, tô lembrando muito desse sonho. E esse sonho, eu não sei quanto tempo antes, mas sim, aconteceu alguma coisa na minha vida, ou algumas coisas, em 2017, né, eu fiz uma viagem e aquela viagem ela foi muito perigosa em vários pontos. E
para mim esse sonho representa, é como se a realidade poderia ter sido diferente. Eu poderia ter partido naquele ano de 2017 e aí a minha mãe estaria lá, né, no cemitério. E ela, como nesse sonho que eu tive, ela estaria sonhando comigo, que viria e falaria: ah, mãe, poxa, eu só acordei agora, eu não sabia que eu tinha morrido, não sei o que, tem 10 dias. Eu queria voltar, mas eu não vou poder, né? Porque 10 dias, como é que alguém volta? Não dá. E como minha mãe, né, pelo curso, fez o curso natural da vida de morrer antes de mim, é como se houvesse tido um livramento, uma grande proteção em relação à minha vida. E para mim tem correlação com essa viagem. Na verdade, eu puxo um outro sonho meu que eu já contei aqui no Sobrenatural, que é o sonho que eu tive quando eu estava grávida da minha filha e que eu fiquei bastante preocupada, né? Que eu sonhei que eu tinha tido um sangramento muito forte. E realmente eu tive um sangramento, mas o sangramento foi bem pequenininho. O meu desespero foi maior, né? Mas eu fiz correto, né? Fui direto para Santa Casa, para a ala da maternidade. E logo, quando eu cheguei lá, já tinha estancado, né? Que era pequeno, mas enfim. E aí, só que é como se às vezes as coisas, os perigos acontecem, né? Pode ser um sangramento, enfim, pode ser uma viagem, mas há uma proteção que a gente desconhece. Quando eu sonhei que eu tinha morrido e voltei e olhei o corpo e pensei, nossa, 10 dias, eu queria voltar. Eu pensei assim, nossa, eu sou bem apegada, né? Foi isso que eu pensei. Sou bem apegada aqui a essa vida, a esse corpo e tal, as minhas coisas. Eu fiquei preocupada, sabe, nessa questão. Daí eu pensei, nossa, será que o dia que eu morrer vai ser assim? Porque eu achei muito angustiante, sabe? Eu não gostei daquele sentimento, né? De apego. Ou essa sensação de perder e você querer resgatar algo, sabe? E não dá mais. É horrível. De arrependimento, sei lá. E só que quando eu tive de fato, que isso foi só um sonho, né? Quando eu tive de fato um estado de quase morte, um perigo real, em que eu realmente me vi fora do corpo, não foi um sonho, foi uma experiência, por mais que os sonhos muitas vezes dão a sensação de experiência, mas a experiência em si mesmo, ela é muito mais forte, né? Foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Se bem que eu tinha feito um pedido para Deus, sim. Nessa questão de esquecimento, então eu fiz uma oração. Ele não atende todas as orações, infelizmente, né?
Já teve algumas que eu fiz várias vezes em relação a algumas coisas, mas enfim. Mas mesmo assim, Jesus sempre fala pedir. Ele quer que peça, que bata a porta. E eu tinha feito uma oração. Então esse modo como foi meu estado de quase morte, no qual eu não lembrava meu nome, se bem que não sou apenas eu, não é coisa minha, da Melissa, a maioria das pessoas, muitas pessoas que tiveram estado de quase morte, elas também não se lembravam do seu nome. E a maioria não tem apego, né? Então, assim, foi bem diferente do sonho que eu tive. Mas, para mim, esse sonho, ele revela que houve uma proteção, que aquele poderia ter sido, sim, aquele ano poderia ter morrido. E houve uma proteção sobrenatural para salvaguardar a minha vida, né? E também no ano que a minha filha nasceu, apesar da experiência ter sido muito boa, ainda Deus quis que eu voltasse. Eu estava pensando, nesse sonho que eu tive, eu sentia que, ai, não era minha hora, entendeu? Por que eu morri se não era minha hora? Eu sentia assim, porque não tem coisa melhor do que você morrer. Enfim, qualquer coisa não é só morrer. Qualquer coisa que você faça e você sinta, nossa, essa era a hora, sabe? Você não tem aquela sensação que está atrasado, que nem comida, tá me vindo à mente assim, uma comida, sabe, que ficou passada, que passou da hora. Você sente que está no ponto. Só que, pensando no meu estado de quase morte, eu sentia que aquele era o momento certo. E ainda assim, não era. Não é, talvez, a questão não é que era o momento certo. Realmente não era, né? Porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Mas é que é sempre isso que eu tenho impressão, quando eu lembro do meu estado de quase morte, como se eu estivesse no colo do Pai, como se fosse só, vem cá, vou te dar um colo, aí você volta. Vem cá, vou dizer para você que tá tudo bem. Que eu te amo, que aqui do outro lado tá tudo bem, mas que a sua luta é aí. Eu sei, é uma luta, mas aqui tá tudo bem. É tipo isso, né? Porque o que eu achava? Eu achava que não estava tudo bem do outro lado, entendeu? Eu achava que era correlacionado, porque foi assim que me ensinaram. Então eu achava que aqui não estava bom, lá não estava bom. E daí quando eu tive meu estado de quase morte, eu descobri que não que estava tudo bem lá e que meu problema era aqui mesmo. E que aqui que era difícil, aqui que eu tinha que fazer alguma coisa, lutar, né? Olha a mensagem de hoje. Liderança John C. Maxwell, 30 de julho. Primeiro, conexão. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus.
E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 3-6. É sobre isso, ó. Subiu o monte para encontrar-se com Deus. É assim que eu sinto, Mequem, que eu subi o monte para encontrar com Deus. E aqui quando ele fala, ó, transportei você sobre asas de águias e a trouxe, eu estou parafraseando um pouco, e a trouxe para junto de mim. Transportei sobre asas de águia e trouxe para junto de mim, que é a mensagem de hoje. É uma conexão com Deus. Exatamente. Só que o que acontece? Esse sonho, ia dizer um filme, nossa, não é um filme. Esse sonho, ele me lembra uma vez que alguém me disse, né? E talvez isso me gerou um pouco de culpa por algum tempo, sabe? Como se eu tivesse não sei se é isso. No ano que eu fiz essa viagem, 2017, eu tinha certeza que era para eu ter morrido, né, naquela viagem. E é como se houvesse, eu não sei, não quero falar essa palavra, uma troca, não sei se é troca. E o que me falaram foi o seguinte, não sei se você sabe, mas era para você. Não era para sua mãe. Então, eu não sei se eu era o alvo, entendeu? Mas esse sonho me mostra que pode ser que sim, que eu fosse o alvo, né? E não minha mãe. E aí essa pessoa me disse, a mãe sempre protege o filho. Eu não sei. E me disse, às vezes, as coisas pegam na pessoa que é mais fraca da casa. Enfim, e aí a pessoa acabou falando, mais ou menos, né, quem poderia ter sido. Aí ela disse assim, foi a mãe de um ex-namorado seu. E eu escaneei, né, na minha memória, assim, as minhas, que eu chamo de quase sogras. Enfim, só me veio uma pessoa na mente. Bem distante no tempo. Coisa antiga mesmo. Mas assim, foi só um comentário, né? Então, mas o sonho
ele revela com certeza um livramento. No entanto, eu não acredito que ninguém possa trocar de fato, pagar pelo outro, né? Só que, o que acontece? A minha vida toda, desde criança, eu tive que lidar com coisas pesadas. Não dentro da minha casa, mas como fala, derredores, né? O diabo está ao derredor. Esse derredor tá mesmo. Então, assim, desde criança, desde pequena, eu fui crescendo, ficando adulta sempre, convivendo com as pessoas que faziam coisas muito feias, né? Trabalhos, feitiçarias, isso tudo que as pessoas me contavam, né? As pessoas mais velhas, minha mãe, minha avó, minhas tias. Então, assim, era feio mesmo. Então, assim, como que eu falo? É desagradável, né? Você ter que conviver com essas coisas. Eu digo com as pessoas, né, que fazem essas coisas. Sei lá, as pessoas falam, né? Tolerância religiosa. Respeito, mas sacrifício de animais, desejar o mal para os outros, isso realmente eu não tolero. Não tolero essas coisas. Então, essa é a minha experiência de livramento, de morte. E sou muito grata a Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe o tempo de todas as coisas. É isso.